Oi, eu sou a Gabs e vamos escrever o meu primeiro livro comigo? Ai, eu sempre quis dizer isso. Sério, eu quero gravar esse vídeo tem muito tempo e eu nunca consigo tirar um tempinho na minha rotina pra mostrar pra vocês a minha rotina de escrita. Então hoje eu trago um vídeo que é basicamente um diário de escrita barra como eu organizo o meu planejamento e como eu escrevo de fato. Eu não sei exatamente como vai ser assim, mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do processo de escrita do meu primeiro livro. Eu acho que primeiramente, se você não me conhece, prazer, eu sou a Gabriele Santuso. Eu tenho um conto escrito que tá disponível na Amazon nesse momento, que é O Cair da Última Asa, que eu vou deixar a capinha aqui pra você ver. Esse é um conto de fantasia com protagonismo LGBTQIA+, e tragédia romântica. É um conto muito bonito, é um conto muito curto, é uma história curtinha que você consegue ler muito rápido e tá na Amazon se você quiser ler, tá baratinho, você consegue comprar e também ler através do Kindle Unlimited, porque tá incluso no catálogo. Inclusive, eu amo muito essa capa e eu sempre boto no Kindle pra eu ficar olhando. E, enfim, surreal, muito deliciosa, maravilhosa, belíssima. E aí, nesse momento, eu tô escrevendo a minha primeira história no formato romance, né? O meu primeiro livro. E eu confesso pra vocês que não tá sendo uma tarefa muito fácil. Eu sinto que eu estou prestes a ficar maluca. De verdade. Vamos lá, deixa eu contar um pouco sobre esse projeto pra vocês. Eu não vou falar o nome ainda, o título ainda é um segredo, ainda é uma incógnita, né? Eu ainda não revelei pra ninguém. Então, eu estou usando até o momento a sigla OIDAQ. Então, essa é a sigla desse projeto. E essa é uma história de fantasia épica sombria. Então, a gente já percebe uma diferença da história que eu tenho publicada pra essa história aqui, né? Essa aqui é um pouco mais sombria, um pouco mais, meu Deus, o que tá acontecendo. Não que a primeira não seja, mas eu acho que a primeira, eu acho que o conto, né, O Cair da Última Asa, é um pouco mais leve, assim, entre muitas aspas. Eu acho que ele é um conto, sei lá, que a escrita dele realmente é muito bonita pra transmitir a importância do relacionamento entre os dois personagens principais e de como as coisas vão de um ponto ao outro. Aqui, basicamente, e aí vocês se preparem, tá? Porque eu vou contar isso em primeira mão. Mas essa história que eu tô escrevendo agora, ela é basicamente uma sequência, entre muitas aspas, de O Cair da Última Asa. Essa história, ela se passa 500 anos depois dos acontecimentos de O Cair da Última Asa. E se você já leu, você sabe o que acontece lá naquele conto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou estragar a surpresa, a leitura de ninguém, então não vou contar o que acontece. Aqui, nessa nova história, a gente tem basicamente as consequências de tudo que aconteceu lá, sabe? Tipo, o que aconteceria depois daquele determinado acontecimento. Então tá basicamente tudo diferente, a realidade das coisas está diferente, os personagens são novos personagens, né? A gente não tem aqueles outros personagens. Porque, afinal, são 500 anos depois. E eu tô adorando escrever isso, inclusive. Porque eu acho que eu tô conseguindo passar o que eu queria quando eu planejei essa história. Que é, basicamente, se você leu O Cair da Última Asa, você vai pegar muitas referências, vai entender muitas coisinhas que estão jogadas aqui e ali. Mas se você não leu, tá tudo bem, você vai entender do mesmo jeito. E você não vai ser prejudicado por não ter lido um conto de 40 páginas. Eu estou, basicamente, em 55% desse primeiro manuscrito, né? Eu tô com 55 mil palavras escritas. A minha meta é escrever 100 mil palavras. E eu acho que eu tô indo pra um caminho muito bom, assim. Eu acho que eu tô conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Nesse momento, faltam 2 capítulos pra eu finalizar a segunda parte. Eu tô um pouco desesperada, porque... Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Eu, basicamente, sou uma escritora jardineira. As coisas vão surgindo conforme eu vou escrevendo. Eu não consigo, por exemplo, pegar e planejar a história do começo ao fim antes de escrever essa história. Eu acho que isso não funciona comigo. Planejei os primeiros capítulos dessa história e eu fui escrevendo. E tanto resoluções quanto problemas que surgiriam foram surgindo de fato com o tempo, né? Conforme eu ia escrevendo e tal. Tudo bem, cheguei lá no final da primeira parte. E aí a minha questão era inserir um novo personagem
personagem, né? Um novo ponto de vista. Porque nessa história a gente tem 4 pontos de vista. E esse ponto de vista desse personagem que surgiria apenas na segunda parte era um personagem que já tinha aparecido, só que ele tava em uma situação completamente diferente. Basicamente, entre o ponto, né? Entre o momento que ele apareceu pela primeira vez até o momento que ele se torna um ponto de vista na segunda parte do livro, muita coisa aconteceu. Só que isso não é mostrado. Eu sei porque eu tenho escrito, mas isso não tá na história, não tá no livro em si. E daí a minha complicação mental era conseguir trazer isso de uma forma que as pessoas se perguntassem, claro, o que tinha acontecido entre esse ponto e o outro, e ao mesmo tempo entendesse as motivações desse personagem pra ele estar ali naquele momento que ele tá agora, sendo um ponto de vista. Eu não sei se dá pra entender o que eu tô falando, mas eu espero que sim, de verdade. Enfim, e daí, como eu disse, faltam 2 capítulos pra eu finalizar a segunda parte do livro. E a terceira parte, pra mim, ainda é uma incógnita, porque eu tenho algumas situações que eu quero que aconteçam nessa terceira parte. Eu planejo que tenha 4 partes no total, e daí a quarta parte, ela vai ser mais curta, e a terceira parte do livro é a maior parte até então, porque é basicamente onde tudo vai acontecer, assim, muita coisa, muito conflito surgindo ao mesmo tempo, assim. Essa segunda parte, ela foi basicamente uma parte de explicações, né, de construção de mundo, de resolução de conflitos, de apresentar soluções para algumas coisas que tinham surgido lá na primeira parte. E agora, eu meio que preciso enfiar mais conflitos, porque eu tô indo pra terceira parte do livro. E aí, essa terceira parte ainda é uma incógnita, porque eu não sei exatamente como tudo vai ser resolvido ou como tudo vai ser apresentado no quesito de conflitos que surgirão. Mas enfim, hoje é sábado, dia 23 de agosto. Agora são 12:30, mais ou menos. Já tá quase na hora do almoço, mas hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina como escritora. Eu me sinto como se, sei lá, eu fosse uma escritora agenciada e eu tivesse seguindo um prazo pra escrever o que eu tô escrevendo, sendo que eu não tenho. Eu tô escrevendo por mim e apenas por mim. Mas eu sigo um planejamento, eu tenho uma meta de escrita diária, eu tenho uma meta de quando finalizar a escrita desse livro. Não é porque eu não tenho alguém me cobrando o tempo todo que eu não vou me cobrar o tempo todo, porque eu vou. Quem me cobraria mais do que eu mesma? Eu desconheço. Então, o meu objetivo é terminar esses 2 capítulos que faltam pra eu finalizar a segunda parte. Eu acho que faz sentido eu mostrar pra vocês. E aí eu vou contando, né, como tá sendo esse processo, como faço pra me organizar, eu posso explicar isso um pouco melhor. Eu acho que funcionaria mesmo como um diário de escrita. Então, vamos lá, escrever. Que é o objetivo desse vídeo. Fiz uma pausa pra passar um café. Tô aqui com a minha xícara do R2D2. E eu acho que pelo menos quem não me conhecia já vai ter uma noção de que eu gosto um pouquinho de Star Wars, né? Tô aqui com a minha nova xícara favorita. Linda, maravilhosa. Mas enfim, eu fiz uma pausa pra buscar algumas coisas na rua. E eu precisei buscar coisa dos gatos, ração, areia. Mas eu fiz isso só porque eu bati a minha meta de escrita do dia. Eu consegui escrever quase 1.600 palavras, que é basicamente 1,5 vezes da minha meta de escrita diária. A minha meta é 1.000 palavras por dia. Eu coloco essa meta mais baixa porque eu sei que é uma quantidade que eu consigo escrever todos os dias e eu não me cobro tanto. Tem dias que eu não vou conseguir escrever mais do que 1.000 palavras e tá tudo bem, mas eu acho que é melhor do que eu colocar 5.000 palavras por dia e não conseguir escrever 1.000 e ficar mal por isso, né? Porque eu sei que eu vou me cobrar se eu não bater a minha meta. Então,
Então, aconteceram algumas poucas vezes, assim, acho que foram 2 dias que eu não bati a meta, que eu escrevi bem pouco. Acho ok, assim, eu acho que tá super normal, tá tudo bem. Porque eu entendo que pelo menos não é todos os dias que a gente vai escrever de fato. A gente vai planejar a história, a gente vai pensar em conflitos, a gente vai, sabe, qualquer coisa, montar uma wiki no Notion, ou a gente vai criar uma playlist que faça sentido para aquele episódio. Episódio não, né? Para aquele capítulo. E você vai ouvir depois enquanto escreve. E tá tudo bem. Assim, eu acho que o processo de escrita, ele é muito mais do que só sentar e escrever. Né, meu amor? O Timo veio dar oi pra vocês enquanto eu tô falando. E eu acho que eu vou aproveitar esse momento pra contar pra vocês como eu me organizo. Eu uso o Notion e é só pra isso que eu uso esse aplicativo. Eu tenho uma página no Notion que se chama Gabs Verso. Essa página basicamente funciona pra mim como uma wiki. Então eu abro essa página e tudo o que eu preciso ter de fácil acesso eu tenho. Então eu tenho uma página de herbário, eu tenho uma página de bestiário, eu tenho uma página de glossário, eu tenho páginas que explicam determinadas situações, sei lá, acontecimentos e que eu acho importantes e que precisam ter uma explicação um pouco maior. Então eu monto isso e vou linkando uma coisa com a outra e quando eu vejo, eu tenho quase literalmente uma wiki dentro da minha página no Notion. Eu tenho uma tabela, né, na página inicial desse perfil no Notion, que é uma tabela onde eu coloco tudo que eu tô escrevendo, ou que eu vou escrever, ou que foi escrito, no caso. Então, se eu tenho uma ideia aqui agora de uma história nova, eu vou lá, vou colocar essa ideia e vou deixar ali para que isso não fuja da minha mente e eu perca essa ideia em algum momento, porque eu esqueci de anotar ou algo do tipo. E se eu não tenho o Notion por perto, eu normalmente faço o que eu acho que é muito engraçado, inclusive, que é, eu tenho um grupo no WhatsApp que é só comigo e eu mando um áudio para mim mesma lá contando a ideia que eu tive. Isso seja de algo que eu ainda não tô escrevendo, né, uma ideia futura, ou do livro que eu tô escrevendo no momento. Então, se eu tenho um toró de ideia, bate aqui e eu penso, meu Deus, isso aqui faz muito sentido, isso precisa ser solucionado dessa forma, tal personagem tem que ir pra tal lugar. Enfim, qualquer coisa, sabe? Eu vou pegar e vou mandar um áudio pra mim mesma. E aí, falando do projeto que eu tô escrevendo agora, eu tenho uma página só desse livro, né, que é basicamente um resumo contando sobre a história. Basicamente, eu divido a página em 2 partes. Numa parte, eu crio uma tabela que vai funcionar como o esqueleto da história, né, o outline. Eu crio uma tabela e aí eu coloco as partes do livro, né, primeira parte, segunda parte, terceira parte, coloco os capítulos e dentro dessas páginas eu coloco um resumo de cada capítulo para que eu tenha uma noção do que eu vou escrever para aquele capítulo em si. E aí eu gosto muito desse sistema de tabela do Notion, porque eu consigo colocar lá capítulo 13, por exemplo, e daí eu coloco o dia e o mês que esse capítulo tá se passando dentro desse universo. Consigo colocar aonde essa história se passa, né? Em qual cidade, em qual localização. Consigo colocar também o personagem que é ponto de vista desse capítulo. E se ele foi escrito, se ele só está em outline, ou se ele tá em andamento, né? Se ele tá sendo escrito. E eu acho que isso facilita demais a minha vida. E eu tava conversando isso com um amigo, inclusive, Torugo. Beijo, Torugo, te adoro. Eu tava compartilhando algumas informações assim, a gente tava conversando sobre escrita e eu falei pra ele que eu achava muito mais fácil dessa forma, porque, por exemplo, se eu quero voltar lá atrás em algum capítulo da primeira parte, por exemplo, eu tô escrevendo a segunda parte agora. Se eu quero voltar na primeira parte pra procurar em algum capítulo algum acontecimento, algum detalhe, alguma informação, eu vou pensar assim, ah, foi no capítulo de tal personagem. Como eu faço isso? Eu vou direto nessa tabela que é o outline da história. O tubarão passando aqui atrás. E eu vou nesse capítulo, né? Vou direto nessa tabela e procuro pelos capítulos que tem ponto de vista por esse personagem. E fica muito mais fácil de eu achar. Então, acho que essa é uma dica muito boa, inclusive, se você tá escrevendo alguma coisa, seja um conto, seja um romance, seja, sei lá, um livro de poemas, e você quer ter uma ideia de como cada capítulo, ou como cada história, ou como cada parte mesmo dessa história que você tá escrevendo vai funcionar, vai ser contada. É o que eu falo, né? Eu acho que tem que ser bom, tem que ser fácil, funciona de cada forma pra uma pessoa e essa forma funciona pra mim. Então, tô indicando, né? Tô contando pra vocês. Se você escreve também, eu acho super que você devia tentar, né? É uma possibilidade. Então é isso, como eu disse pra vocês, eu bati a minha meta, né? Eu passei da minha meta. Só que eu acho que eu ainda vou continuar escrevendo por hoje. Eu tô numa cena muito gostosa. Não gostosa pelo que tá acontecendo, mas é uma cena muito gostosa de estar escrevendo, sabe? Tá muito gostoso. Eu quero muito continuar escrevendo essa cena.
Então eu vou continuar. Não sei se eu vou conseguir fazer aquilo que a gente sempre fala, né? De bater uma meta, a gente dobra a meta. Porque eu não sei como vai ser o andamento das próximas horas. Aí eu nem sei que horas são agora. Acho que deve ser umas 5 da tarde, 5:30. Eu vou continuar escrevendo. Vou usar o tempo que eu tenho pra tentar dobrar a meta. Se eu escrever 1.500 palavras, eu consigo escrever 2.000 palavras também. E aí, se eu escrevo 2.000, eu acho que eu consigo escrever 3.000 também. Não consigo? Eu acho que eu consigo. E eu preciso estar no meu computador escrevendo para que isso aconteça. Então eu vou para lá agora e a gente vai continuar escrevendo, porque esse livro não vai se escrever sozinho. I'm falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. Bom dia, vlog! Hoje já é segunda-feira, hoje eu tô aqui com a minha água e não com o meu café. Ontem eu acabei não gravando muita coisa porque eu estava num dia meio não verbal, assim, eu não queria falar muita coisa. Mas eu acabei sendo bem produtiva ontem, mais do que eu esperava. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem a minha tabela de escrita, que eu registro o que eu escrevo todos os dias pra eu ter uma noção. E eu acho que eu não cheguei a falar com vocês sobre isso, mas no sábado, que foi o dia que eu comecei a gravar esse vídeo, eu escrevi 3.000 palavras. E ontem, no domingo, eu escrevi quase 2.000 palavras. Totalizando aí quase 5.000 palavras em 2 dias, o que pra mim é surreal. Como eu disse pra vocês, a minha meta de escrita diária é 1.000 palavras. E eu coloco essa meta justamente porque eu sei que eu não tenho uma rotina que me permite só escrever todo dia, o dia inteiro. Por conta de faculdade, por conta do estágio, por conta de criação de conteúdo. E tá tudo bem, eu ainda não trabalho full time com escrita, ainda não é uma realidade pra mim, mas em algum momento vai vir, e eu acredito nisso. Mas ontem eu tava pensando sobre um assunto que eu queria muito falar com vocês, que é sobre escrever, né? Acho que esse vídeo todo se baseia no processo de escrita e como isso funciona pra mim, mas eu acho que eu queria dar uma dica pra vocês, que eu fiquei pensando sobre isso ontem, porque eu amanheci, né, logo de manhãzinha, eu peguei um livro pra ler, e eu peguei ali, tirei acho que 1 hora e meia da minha manhã de domingo, e eu não fazia isso há 2 dias. O que é um erro sendo escritora, porque eu acho que a nossa rotina não precisa se basear só na escrita, né? Só em se cobrar escrever, em se cobrar bater metas de escrita. Eu acho que é legal, sim, a gente se cobrar, a gente se desafiar, a gente escrever e superar os nossos limites, né? Mas se eu posso dar uma dica pra vocês, não façam isso e esqueçam de repor a sua fonte de criatividade. Eu acho que é muito fácil a gente se perder nessa cobrança de escrever muito, sabe? Eu preciso ficar horas escrevendo. E eu sei porque isso acontece comigo muitas vezes. Se eu passo 3 horas escrevendo, são 3 horas que o meu cérebro tá literalmente jogando pra fora toda a criatividade que eu acumulei por um tempo. Faz sentido? Então, se eu não reponho essa criatividade, em algum momento eu não vou conseguir ser criativa. E aí é onde vem os bloqueios criativos, onde eu não consigo avançar na história, sabe? Esses momentos sempre acontecem. Essa é uma das principais causas, né? De a gente gastar toda a nossa fonte de criatividade, mas não repor essa criatividade. Então, sei lá, a gente ler 1 hora por dia, a gente jogar um videogame, a gente ler um mangá, a gente assistir um filme, uma série, assistir jornal. Acho que essa, inclusive, é uma boa dica se você escreve coisas mais políticas, né? Que tem questões mais políticas o tempo todo. Isso ajuda bastante, inclusive. Mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa consumir coisas, independente do que seja. Eu gosto muito de ouvir música, eu passo muito tempo ouvindo música, e isso, de certa forma, me deixa mais criativa, sabe? Eu sinto que sou muito mais produtiva ouvindo música, algo que eu tenho ouvido bastante ultimamente, que inclusive tenho feito parte das minhas sessões de escrita, é música de Elden Ring. Eu abro o YouTube e eu procuro Elden Ring Ambient Music, e a primeira coisa que aparece, eu vou colocar e vou deixar rodar por horas, assim. Se o vídeo tem 3 horas, ele vai rodar no repeat e eu vou
ouvir aquilo o dia inteiro. E isso é ótimo pra mim. Isso tem me feito muito, 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 muito criativa. Não só falando na questão de escrita em si, pra qualquer coisa. Eu, tipo, tô no estágio e eu tô ouvindo música ambiente de Elden Ring. Então, eu sinto que isso me deixa, assim, mais motivada, de certa maneira, a fazer o que eu preciso fazer. Então, essa é a minha dica pra vocês. Eu acho que é muito válido, eu acho que vocês precisam, que a gente precisa, além de escrever, de fato, que eu acho que é muito importante, né? A história não vai se escrever sozinha. Mas eu acho que é muito legal também a gente procurar inspirações. Atualmente, eu tô lendo Mistborn, do Brandon Sanderson, né? Eu tô relendo, na verdade. De certa forma, a história tem me inspirado, em alguns detalhes, a escrever o que eu tô escrevendo. Então, faça isso, sabe? É muito interessante, é muito legal perceber. Eu não digo de copiar o que você tá lendo, tá? Não é isso que eu tô dizendo aqui. Mas eu acho que chegam alguns momentos da minha história, por exemplo, do que eu tô escrevendo, que eu tenho certeza que algumas questões, algumas situações que acontecem no que eu tenho consumido, né? Seja livro, ou seja série, ou seja filme, eu sinto que, tipo, a minha cabeça para por um segundo e aí ela pensa assim, lembra daquilo? Imagine alguma situação que, sabe? E daí vem toda um toró de ideia e eu consigo escrever a cena que eu tô escrevendo. Ontem, inclusive, eu fiquei muito feliz porque a cena que eu tava escrevendo tava muito gostosa, assim, tava muito fluida. Sábado, eu tava escrevendo essa mesma cena e daí eu tive que parar porque eu realmente não aguentava mais escrever. Eu já tinha escrito 3 vezes a minha meta diária e daí ontem eu peguei pra continuar essa cena, né? Eu terminei de escrever essa cena, que é o último capítulo da segunda parte. O penúltimo capítulo eu ainda não escrevi. Eu pulei pro último, porque como são pontos de vista alternados, né? Eu não tenho problema nenhum em fazer isso, então eu posso pegar pra escrever o último capítulo do livro e eu não vou ter problema nenhum. A questão é como eu vou chegar lá. Mas como era um capítulo que eu já tinha noção do que ia acontecer, eu preferi partir direto pro último capítulo dessa segunda parte e foi incrível. Eu consegui pensar em algumas possibilidades pro que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu preciso escrever o penúltimo da segunda parte e daí eu parto de vez pra terceira parte do livro. E embora eu soubesse mais ou menos como as coisas iriam acontecer, eu não tinha uma certeza absoluta de como essas coisas aconteceriam. Eu falei pra vocês sobre ser uma escritora jardineira. É isso, gente. A minha vida se resume a isso. É basicamente ir escrevendo e ir descobrindo a história conforme os personagens vão vivendo os acontecimentos, conforme as coisas vão acontecendo mesmo. E eu adoro isso, eu acho que é muito interessante. E eu acho que isso deixa tudo muito mais dinâmico, sabe? Tá sendo muito gostoso escrever esse livro. E eu tô muito empolgada pra que vocês em algum momento possam ler e surtar comigo. Mesmo assim, eu tô muito, muito empolgada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês se interessam mesmo pelo tema, né? Por rotina de escrita, por dicas de escrita. Mesmo que eu não seja uma autora best-seller, né? Mesmo que eu não trabalhe full time com escrita, eu acho interessante compartilhar isso. Porque, de certa forma, faz parte da minha vida, né? Tem feito muito parte da minha vida ultimamente. Não se esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos. E, claro, de se tornar um membro desse canal. Ou de hypar o vídeo se essa opção aparece pra você. Isso me ajuda muito a continuar mantendo esse canal e você faz com que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas e mais pessoas cheguem até esse tipo de conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, então um beijo e tchau!